Sejam muito bem-vindos para mais essa edição do Colab Talks, essa iniciativa tão bacana da AMP em parceria com a FURB. Nessa edição dessa semana estou eu, Cibele e João, que já vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho. Bem-vindo, João. Oi, Cibele, boa tarde. Muito obrigado pelas felicitações, né, por ter combinado. Eu agradecer ao pessoal da AMP que possibilitou a gente ter essa conversa aqui. Vou me apresentar a vocês. Meu nome é João Felipe Figueiredo, sou advogado aqui na cidade de Blumenau, sou especialista na área de direito trabalhista. Estamos aqui para conversar um pouco sobre essas situações, as relações de trabalho agora com a pandemia do Covid-19, né, dessa doença que tem mudado o nosso meio de viver, né, tem criado novos normais, né. Exato, esse momento nem um pouquinho desafiador. Prazer em estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou a Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano, trabalho com gestão de pessoas e inovação, sou multiespecialista em gestão de pessoas e especialista em quarta revolução industrial ou transformação digital ou indústria 4.0, como queiram, e a gente vai ver que muitas dessas coisas que a gente está vivendo nesse novo cenário tem a ver com essas questões também de transformação que esse momento da pandemia está trazendo para a gente. E, João, olha só, a gente teve algumas perguntas aqui, né? E uma pergunta que a gente recebeu foi se houve mudança nas leis trabalhistas durante a pandemia. Você que é especialista na área, o que você pode contar para o pessoal que está acompanhando esse vídeo? Olha, Cibele, a gente teve uma série, não só de, não podemos chamar de mudanças, mas algumas adequações e alguns movimentos que possibilitassem a manutenção das empresas com relação a ter que fechar, a ter que se adequar ao home office, né? O home office é um nome moderno, né? A CLT fala em teletrabalho, para ver como a nossa CLT é atual, né? Fala em teletrabalho ainda. Mas já tinha essa previsão, né? Sim, já havia a previsão do trabalho remoto, né? O que mudou, Cibele, foi a questão da forma como isso se dá, né? De como que as empresas avisam os colaboradores que vão trabalhar de forma remota, né? Que antigamente isso tinha que estar previsto no contrato, tinha que ter um prazo de 30 dias de aviso, hoje é um prazo de 48 horas, esse aviso não precisa ser por escrito, pode ser via WhatsApp, via aplicativo de mensagem, né? Qualquer um deles, tá? Nós também temos a possibilidade da suspensão desses contratos de trabalho, que hoje saiu um novo decreto, que antes a gente falava de 60 dias, hoje nós estamos em 120, tanto da suspensão quanto da diminuição da carga horária com a diminuição do salário, né? Temos essa prorrogação, tá? Tivemos algumas mitigações ali na questão da própria colocação do home office, né, do teletrabalho, onde antes tudo tinha que ser definido de forma anterior, né, agora foi dado um prazo de 30 dias depois da instalação desse home office para que as empresas cheguem conversem com seus funcionários para saber, olha, tá, então como é que vai funcionar a questão dos equipamentos, questão do pagamento da internet, de luz, esse tipo de coisa, né? Todas essas questões, a MP, depois a lei, né? A lei 10.422, hoje modificada por esse decreto legislativo do nosso presidente, trouxe essas modificações e essas novidades com relação à regulamentação do teletrabalho, né? Eu sei que lá em março, cada dia que amanhecia, o pessoal de RH estava tendo infartos, né? Porque saía no meio da noite e de manhã tinha que ter todas as respostas, né? Sim, e o pessoal de RH acaba chegando nos advogados trabalhistas também, que, querendo ou não, é uma relação intrínseca entre as duas funções, né? Ainda bem que temos vocês. Bacana. Então, a gente teve aí alterações em relação ao home office, né, em relação a poder suspender contratos de trabalho, alguns acordos também de redução de remuneração, né? Isso, são acordos proporcionais, né? Eles podem ser feitos, a redução proporcional do período laboral, das horas trabalhadas durante a semana, com a redução também na mesma proporção dos salários, né? Tínhamos 3 pré-definidas, 25%, 50% e 70%,
e as demais poderiam ser definidas por acordos entre as partes com a intervenção do sindicato, né? Tipo, ou acordos coletivos ou negociações coletivas, tá? Isso para empresas que não tivessem faturado acima de 3 milhões, se não me engano, me fugiu a informação certinha, mas um teto de faturamento das empresas, as empresas que faturaram acima, elas ficam limitadas aos 25%, não podem diminuir mais do que isso, né? E também uma restrição acerca da faixa salarial do empregado, que podia acordar isso direto com a empresa, né? O ganho até 3 salários mínimos, ou se não, aqueles que recebem acima de 2 vezes o teto da Previdência e que têm um ensino superior completo. Esses 2 campos de funcionários podem fazer acordos diretamente com a empresa. Os demais que ficam nesse meio, né, eles têm que ter obrigatoriamente a assessoria do sindicato. É importante a gente falar aqui agora para o nosso público-alvo, aqui, para os empresários, né, que eles sempre têm 10 dias depois de confirmado esse acordo para informar tanto o sindicato quanto o Ministério da Economia, que é o responsável para fazer o pagamento do valor emergencial ali, daquele auxílio que vai ser pago ao trabalhador, que não se confunde com aqueles R$600, que isso é um outro auxílio. Outro auxílio, é muita coisa, né? Eu queria te fazer 2 perguntas ainda ligado a isso, né? Uma exatamente falar essa questão tanto do acordo com o sindicato, quanto a comunicação, né, para o governo, uma vez que agora tem mais instituições abertas, mas principalmente lá no início tinha mais restrição, né, tem que fazer acordo, mas está tudo fechado, né, de dicas que se possa dar, né, até porque é uma obrigação do empresário ter que fazer essa comunicação, correto? Né? Correto, indicação do empresário, não? Dicas que se possa dar, puxa, o sindicato está fechado, ou está só de home office o sindicato, como é que faz para fazer essas devidas comunicações para ficar resguardado, uma vez que está fornecendo esse direito para o seu colaborador? Você consegue ajudar nisso? Então, nesse mundo é até complicado a gente dizer, olha, vai até lá, ou pede para o motoboy ou pelo correio. Normalmente essas informações são feitas via digital. Por e-mail, pode ser por WhatsApp, caso haja esse meio de comunicação com o sindicato, né? O ideal é que sempre se faça de forma a ter um registro, para que amanhã ou depois, caso seja necessário, que se possa mostrar. Tá aqui, eu avisei por WhatsApp, depois eu mandei um e-mail com os termos do acordo, né? O sindicato estava fechado. Isso também eu não vejo que vai ser um problema perante a Justiça do Trabalho, caso haja alguma discussão nesse caso, alguma contestação por parte tanto do sindicato quanto do trabalhador, com relação ao Ministério da Economia, por meios oficiais, né? O contador das empresas tem os meios de fazer as informações ali, que foram meios disponibilizados pelo Ministério da Economia. Legal, bacana. Obrigada, João. E a outra pergunta tem tanta informação, teve tanta idas e vindas, e vale, não vale, aí tem a lei, aí tem a interpretação, e tem isso, e tem aquilo outro. Eu vi muita gente ficar perdida, assim, eu não sei aonde buscar informação confiável, né? Se você fosse dar uma indicação, até para poder ver, bom, puxa, o que de fato o funcionário tem direito, o que o empreendedor, né, o empresário tem de direito e de obrigação, o que você recomendaria de fontes, além, claro, de conversar com você, né? Vale a pena. Assim, a indicação para consulta de leis, decretos presidenciais, eu vou dar a indicação que eu uso, que é o site do próprio Planalto. O próprio Planalto disponibiliza todas as leis, códigos, a CLT está lá para consulta integral, com todas as alterações legislativas, a MP estava lá, agora a lei, esse novo decreto também, eu estou até com o site do Planalto aberto aqui para precisar procurar alguma coisa. Então, a parte de legislação é no site do Planalto mesmo, que eu indico que é a fonte oficial do governo, né? E não atualizam todos os dias. Tu consegue ver a redação antiga, a redação nova, o que foi alterado no artigo, é bem didático, né? Para poder ler. Com relação à forma de interpretação, é tudo muito novo. Tá? Então, procurar algum especialista, quer seja um advogado, alguém que é especializado em RH,
às vezes o seu contador, se é alguém da sua confiança que tem esse tipo de conhecimento, né? Vou puxar um pouco a brasa para o lado dos meus colegas e para a minha também. O ideal é procurar um profissional, um advogado mesmo, que é quem pode te dar as respostas. Obviamente, que se for uma questão interpretativa, ele vai dar a interpretação dele, e se já tiver algum entendimento judicial nesse sentido, alguma coisa, esse entendimento judicial, né? Mas, por se tratar de uma ciência humana e não uma ciência exata, muitas vezes a gente não pode bater o martelo. O que a gente faz é trabalhar de acordo com as informações que a gente tem e com base naquilo que está na legislação, para trazer, e sempre, agora, depois da reforma trabalhista, sempre trabalhar com bom senso, né? Procurar não infringir nenhum direito do trabalhador, também não trazer uma situação para a empresa que vai gerar um prejuízo maior, né? Uma situação muito ruim para a empresa, sempre tentar trabalhar com bom senso, porque no final, se isso culminar numa eventual ação trabalhista, numa ida ao Poder Judiciário, que é o que se busca evitar, né, para que não haja essa necessidade, que o juiz vê, mesmo que, né, não é algo especificado, não estava claro na lei, que a empresa agiu com bom senso, a empresa e o empregado, para ficar tudo certo nessa situação. Perfeito. E acredito que entidades de classe como o AMP e os sindicatos patronais também têm boas referências, né? Também é uma boa fonte de consulta, né? Exatamente. Todos os órgãos que se dispõem, né? A AMP está aqui há muito tempo, né? Pioneira no Brasil nesse sentido, nessa seção de micro e pequenas empresas, né? Com certeza tem gente lá dentro capacitada e experiente para poder dar essa ajuda necessária para o seu filiado ou para o microempresário, para quem procurar, e se porventura eles não tiverem essa informação, eles vão saber aonde buscá-la. Tanto é que estão fazendo momentos como esse que a gente está aqui conversando, né? Exatamente, sempre no intuito de informar. Perfeito. E um ponto assim que gera muito, você comentou já um pouquinho sobre a questão do home office, eu queria pedir assim, se desse para a gente colocar em alguns tópicos, o que é direito do profissional? A empresa colocou ele em home office, né, e é importante a gente ter claro também que é uma proteção também do trabalhador, né, de não ser exposto a um risco, de poder estar num ambiente seguro, mesmo que não tenha sido a situação mais planejada do mundo e que não foi para a maioria das empresas, né. Se a gente pudesse citar aí quais são os principais direitos do profissional, quais seriam? Ou quais são? Então, Sibeli, a CLT ela fala, tá, que é direito do funcionário, tá, não ter o seu horário controlado, certo? O home office ele é incompatível, na visão da CLT, tá, com o controle de horário. E existe também a questão, que aí foge um pouco da CLT, está mais no decreto, a CLT tem uma previsão, o decreto trouxe uma diferenciação, na questão da restituição dos valores que o funcionário gasta. Vamos chamar aqui uma ajuda de custo que a empresa pagaria pela utilização ali da internet, da luz, dos equipamentos do funcionário, tá? Tudo isso vai muito pelo bom senso, tá? Porque como é que funciona? É obrigação da empresa fornecer aos seus trabalhadores, funcionários, todos os meios para que eles exerçam o trabalho, certo? Então, com base nisso, eu entendi que, olha, né, o ideal é que a empresa forneça um computador, se a pessoa não tiver, né, faça um ressarcimento ali da questão da internet, talvez uma ajuda de custo para a luz, né? Só que tudo isso deve ser conversado com o funcionário e colocado por escrito. Acho que esse aqui é o principal ponto, tá? Que tudo isso fique por escrito, né? Em tese, tinha um prazo de 30 dias para fazer isso, tá? Desde que colocou em home office. A imensa maioria das empresas, até onde chegou no meu conhecimento, acabou não fazendo, tá? Mas o ideal então, é que chame agora o funcionário e faça isso. Vamos dizer, olha, né? Nós vamos continuar em home office aqui em tempo indeterminado, então vamos notificar. Tu tem o teu computador? Não, eu tenho, vou usar o meu. Tudo bem, então como é que vamos fazer? Questão de luz, vamos pagar tanto aqui internet e tal. E hoje em dia, essa questão, especialmente do horário, tá? Por que tem esse controle? Por que existia essa previsão de impossibilidade de controle? Para não gerar nenhuma sobrecarga para o funcionário, que trabalharia várias e várias horas sem ter uma remuneração, e nenhuma incerteza para a empresa.
porque o cara diz assim, não, olha, eu trabalhei hoje 12 horas, então eu teria que pagar as horas extras relativas, tá? Apesar que já existem entendimentos hoje em dia que com as novas ferramentas de controle de acesso, né, de batida de ponto via aplicativo de celular, várias novidades, já estaria mitigando um pouco essa não existência tanto de horas extras quanto de horas, de falta de horas, né? Mas ainda, oficialmente, ainda é incompatível com o controle de jornada. Né? Então, acredito eu aqui que se vai haver um controle de jornada, também é ideal deixar isso muito claro quando vai avisar o funcionário que ele vai ficar em casa. Perfeito. Isso me faz pensar muito sobre outra dúvida que surge muito nas empresas, que é a questão de como gerar um clima agradável dentro da empresa, né? E isso me faz pensar, vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, tá bom, João? Fique à vontade, Sibeli. Que essa questão que muita gente pergunta, né, tem dois lados aí, né, um da gente cuidar da parte legal, né, e o cuidar da parte legal é importante porque protege a empresa e protege o profissional também, né, enfim, garantir os direitos e deveres de todo mundo. E a outra questão que caminham junto à legislação e a questão do clima é o que é claro, né, o que é combinado não sai caro. Então, assim, deixar as coisas claras. Como o João tem falado aqui, registra, né? O registro não é por uma questão de punição, e sim por uma questão de combinado. Vamos deixar claro qual é a regra do jogo. Isso eu vejo que é um dos pontos que tem ajudado muito as empresas a manter um bom clima. Porque o que é o clima, né? O clima, assim, é como as pessoas se sentem, né? E você se sentir protegido não é a melhor palavra, mas acolhido, né, suportado, faz muita diferença para a questão das relações das empresas. E eu não sei também se você chegou a ver, João, né, aí deu explosão de criatividade, né, como a gente substitui o cafezinho, o bate-papo no cafezinho. Tem gente criando reunião, deixa lá um Hangout, um Zoom, qualquer que seja a ferramenta de comunicação da empresa em aberto, você quer bater um papo aleatoriamente com alguém, você entra lá, né, que era aquele papo que você batia no corredor, né, tem gente fazendo ginástica laboral online, né, tem gente fazendo happy hour online, tem gente fazendo reuniões pet friendly, né, então, já que está em casa, né, o cachorro passa por ali, o gatinho passa por ali, vem as crianças na reunião, então, assim, muita coisa que eu tenho visto de como deixar esse ambiente mais leve é da gente não fingir que a gente está dentro do escritório, né? É da gente poder entender que estamos trabalhando de casa, né? Então, assim, de como a gente integra a vida pessoal com a casa, que de vez em quando vai passar uma criança na câmera, né? Que tem que cuidar do almoço, né? Que tem todos esses detalhes, e isso faz muita diferença para a questão do clima também. Não sei se você chegou a ver alguma coisa assim nos teus clientes aí. Nem só nos meus clientes, tá? Eu estou passando por isso em casa. Minha esposa está em home office e nós temos 2 filhas. Então, as duas com aulas remotas e a minha esposa em home office. Então, estamos nós estamos aqui no escritório, devido às permissões, nós estamos fazendo a maioria das reuniões remotas, mas estamos aqui pessoalmente atendendo no meio do possível. Mas sim, também estou, não tanto quanto a minha esposa, ela mais do que eu. Então, de vez em quando, nas reuniões dela, passa a minha pequena atrás dela e tal, e realmente eles têm tentado, né, a empresa onde ela trabalha tem tentado criar esses mecanismos para trazer esse ambiente que era o gostoso do escritório, né, é a convivência, são as pessoas, as conversas, a troca de ideias também, que eu acho que é muito importante, né, que é uma preocupação que vem sempre na nossa cabeça quando a gente pensa nesse sentido, né. Deixa eu aproveitar esse ensejo, Sibeli, e perguntar uma coisa que eu tenho visto, conversado com meus clientes aqui também, e me passa aqui, é que eu apesar de trabalhar com a área de trabalho, não sou um especialista nas relações de trabalho, nesse clima comportamental e tudo, né? Vocês, especialistas, vocês estão prevendo, né? Prevendo é um termo meio ruim, mas uma reformatação dessas relações de trabalho, né? Que a gente falou da empresa 4.0, né? Das relações de trabalho 4.0, vocês estão antevendo alguma coisa que essa pandemia antecipou?
né, forçou uma modernização? Com certeza. Tem até uma piada que roda em alguns circuitos, quando a gente fala de transformação digital, que é um movimento que não é novo, né? A gente já está falando de um movimento de alguns anos, de como a gente agrega mais inteligência e automação inteligente, não o robô burro, que se chama. O que é o robô burro? É só o braço, só não, né? Mas é o braço mecânico, ele não toma decisão. São processos que tomam decisões por si só. Isso é uma explicação muito resumida de transformação digital, né? Me perdoem aí, até porque nosso papo aqui é breve. Me perdoem a abreviação. E aí, o que acontecia? Tinha muita resistência. Né? Não, porque a gente precisa olhar. Não, porque a gente precisa estar com papel na mão. Não, porque precisa estar todo mundo no mesmo lugar. E aí, de um dia para a noite, teve que se olhar processos e mudar como a gente trabalha à distância, como é que a gente automatiza processos, como a gente digitaliza processos. E aí a piada virou o que mais, né, acelerou a transformação digital na sua empresa? O presidente, o time de métodos ágeis, né, a equipe de TI ou o coronavírus? O coronavírus. Então, assim, do dia para a noite fez um monte de coisa ter que ser atalhada. O próprio exemplo da legislação, né, que normalmente é uma coisa, por motivos óbvios, tem que estar muito bem documentado, tem que estar sacramentado, tem que estar registrado na pedra, de você poder entender que dá para fazer, você, né, quer dizer, todo o nosso público aqui, né, poder entender, puxa, eu posso fazer uma sessão de desenvolvimento com a minha equipe sem estar todo mundo junto no mesmo lugar. Eu posso trabalhar de uma forma que o meu processo, né, eu posso cortar pedaços dele que não estavam agregando valor. Uma empresa que eu estava conversando esses dias, eles disseram, nossa, foi só a gente ter essa restrição de não poder vir para a empresa, a gente conseguiu lançar um produto inovador em 2 semanas, o que a gente levava 6 meses antes para fazer. Então, aí, alguns insights de corte de atividades que não agregam valor, ou seja, você faz e no final da história não fez a menor diferença para o teu cliente, né, são coisas que estão sendo muito alavancadas. E aí, isso também está refletindo no modo de gestão. Eu não acho que, e aqui eu só posso dizer eu acho, né, porque é uma inferência, que vai mudar, todo mundo agora vai trabalhar home office. Não. Isso vai mudar a cultura da empresa? Não. Porque as empresas que já tinham a cultura mais aberta para testar o novo, para flexibilizar, essas vão pegar esse momento de home office, estão reinventando, vão economizar em infraestrutura, estão mudando rotinas de acesso, estão vendo maior produtividade. Empresas que têm uma cultura mais conservadora, por assim dizer, não, nossa é mais tradicional, tem que estar todo mundo aqui aonde eu posso olhar, essas vão continuar sendo. Né? A questão daí, o que vai dar a diferença é o mercado, né? É o que você consegue entregar de resultado. Então, e também, quando se fala em mercado, se fala também do profissional, né? De gente que experimentou e diz, sabe que esse negócio de home office tem as suas vantagens, né? Não ter que passar um tempão no trânsito, né, é bem legal, de vez em quando poder estar acompanhando as pequenas, né, é bem bacana. Então, quando se fala em mercado, também se fala do profissional que vai começar a demandar coisas diferentes. Isso é uma coisa que eu estou vendo. E deixa então, já aproveitando, vou pegar esse gancho que você falou, a gente tem visto, apesar de tudo, que algumas empresas estão contratando mesmo nesse período de um pouco de incerteza, né, dessa pandemia, né? Vocês têm notado alguma alteração no perfil dos contratados, uma mudança, né, uma busca das empresas por um perfil um pouco diferenciado, alguma alteração nesse sentido? Com certeza. E aqui eu divido em duas linhas essa resposta. Uma é a questão de modelos de contratação. É uma coisa, aí você pode me ajudar também, né, que aí bate a gente divide essa bola, né, que é uma coisa que já vinha acontecendo, né, o mercado mudou, a gente precisa de uma velocidade diferente, a organização do modelo de trabalho tem se alterado, e a legislação, ela tem eu não gosto de dizer atraso, que parece coisa antiquada, mas não, primeira coisa acontece, depois você faz a regulamentação disso, né, então, nesse sentido, o atraso. Primeiro se tem a situação a resolver, depois vem a arbitragem sobre isso, e perdão pela imprecisão técnica dos termos. A gente costuma dizer que o direito, né, a legislação ela é sempre reativa.
a gente nasce né, a origem do direito sempre é um fato social, que a sociedade, algo que aconteceu, que a sociedade diz, não, isso aqui precisa ser regulado de alguma forma. E aí, desse fato, nasce a regulação. Exato. Dificilmente não, praticamente nunca, ao contrário. Primeiro a regulação, para depois ter o fato. E aí a gente tem essa questão, assim, bom, estamos mudando as formas de contratação, então a gente, que é uma característica da revolução do trabalho também, né? A gente vai para uma sociedade cada vez mais de trabalhos por projeto, né? E não aquele trabalho de vida inteira. E esse momento que a gente está vivendo está deixando isso muito claro, né? Porque muita gente teve que reduzir a atividade, mas agora eu consegui um pouco mais de produção, então preciso colocar alguém, mas não dá para ser no modelo CLT, então eu vou precisar de um prestador de serviço, eu vou precisar de um cooperado, eu vou precisar de um MEI, enfim, aí tem uma questão de pluralidade, contrato temporário, enfim, pluralidade de modelos de contratação. E o outro ponto muito forte é perfil, habilidades. Nós estamos falando cada vez mais, de novo, não aconteceu por causa da pandemia. A pandemia evidenciou, né, de gente que sabe encontrar soluções e consegue fazer autogestão. O que é autogestão? Eu me regulo, eu me gerencio, eu não preciso alguém me mandando fazer o que eu tenho que fazer, né? Alguns dos clientes que eu acompanho, né, eles têm exatamente falado sobre isso. Eu estou com vaga em aberto porque eu me dei conta de que o perfil de profissional que eu tinha dentro da minha empresa não é o que eu preciso. A gente está indo tão bem nesse momento, porque deu mais liberdade, deu mais isso, e tem gente que não se adapta. Então, assim, se eu for deixar uma dica de desenvolvimento, é autorresponsabilidade, né, da gente poder fazer a nossa autogestão e não precisar, e também iniciativa, não precisar ficar esperando alguém mandar. A gente vai lá, faz, entrega, mostra, sem questão de demandar microgerenciamento. Isso é uma grande mudança que a gente tem visto no mercado de trabalho. Entendi. Para mim também são coisas interessantíssimas, esse novo perfil, essa nova questão, porque me foge um pouco daquilo que é tradicional, né? A gente, essa figura do terno, gravata, a gente acaba sendo um pouco mais tradicional, apesar de caminharmos nessa linha do direito. Também temos o direito 4.0, né? Que é um direito mais voltado, efetivamente, para a resolução dos conflitos, e não necessariamente para a judicialização deles, né? São coisas diferentes, mas é sempre interessante ter esse contraponto de alguém que está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das pessoas, né? Exato, e é bacana da gente ver que isso perpassa todas as áreas, mesmo as mais ditas como quadradinhas, né, até as mais inovadoras, porque inovação não começou agora, inovação existe desde que o mundo existe. Então, habilidades como solução de problemas complexos, que é o que você está falando, de como a gente resolve questões, capacidade de aprendizado, de repente todo mundo virou agora trabalhando num computador, como é que eu compartilho um documento? Como é que eu faço uma reunião? Computador deu problema, como eu resolvo, né? Então, essa coisa, assim, de como você aprende a lidar com tudo isso e uma capacidade de adaptação e resiliência muito forte. A gente está vivendo aí momentos desafiadores, tem muita gente que está em casa e ok, né? Tem gente que não tem a opção de estar em casa, né? Tem gente que está doente, tem gente que teve perda na sua família, né? Então, assim, nós temos cenários diversos aí acontecendo, então, de ver como é que a gente encontra estrutura emocional, né, para poder estar inteiro, né? Isso é um grande desafio também desse momento. Eu tenho uma expressão esse final de semana que me agradou bastante, que é assim, todo mundo no mesmo mar, mas todo mundo em barcos diferentes. Nós estamos no mesmo bar, no mesmo mar, mas cada um na sua embarcação, da sua forma, né? Como tu colocaste, né? Pessoas que podem ficar em casa, pessoas que não podem ficar em casa, alguém que está nesse meio termo, né? Estamos tendo um avanço especialmente aqui em Blumenau, na propagação da doença, né? Então tivemos novas restrições que entraram em vigor hoje, inclusive, né? Então, acho que é um tempo que não só vão haver mudanças nas relações, na forma de trabalho,
para a gente, que é advogado, estamos tendo mudanças, uma coisa que há muito tempo se buscava, que são as audiências virtuais, né? Não deslocamento mais até os fóruns, uma situação que talvez vá ficar implantada posteriormente, quando a coisa se normalizar, né? Que vai se tornar esse tão famoso novo normal, né? Novo normal, né? E aí, ó, o coronavírus trazendo a transformação digital, né? E aqui, pegando um ganchinho para a gente encerrar esse nosso bate-papo que está tão gostoso, né? A gente volta para a questão do clima, né? E também uma questão... Um bom clima tem muito a ver com questão de demandas para os advogados das empresas. Quando a empresa tem um clima bom, a demanda é baixa, né? Então, assim, é uma coisa que se vê muito fortemente. E se eu puder deixar uma dica aqui para os empresários que estão escutando a gente, escutem e conversem, né? As pessoas estão assustadas, as pessoas têm angústias, os empresários têm angústias também, porque eles são pessoas. Conversem. A gente não precisa ter todas as respostas, mas conversando a gente se entende e a gente cria conexão e segurança psicológica para enfrentar o que tiver que ser enfrentado, inclusive achar aí as soluções jurídicas também, né? Então esse é meu recadinho final, João, não sei se você quer deixar uma palavra final também? Na verdade, Sibeli, é só agradecer especialmente a AMP aqui, ter proporcionado a gente ter essa conversa, né? Ter proporcionado eu poder te conhecer, que confesso que não a conhecia, vou me aprofundar no seu trabalho, achei interessantíssimo, né? E agradecer quem vai ouvir isso aqui, falar para o pessoal que essa nossa conversa vai estar disponível através do canal de YouTube da AMP e também no site da AMP através de link, né? E acho que é isso, né, Sibeli? Deixar aqui desejos de melhoras, saúde para todo mundo, né? Que todos se preservem na medida do possível. O nosso fique em casa se você pode ficar. Se você tiver que sair, saia com segurança, se proteja. Pra gente, porque isso vai passar, né? O mundo passou por muita coisa, não é um vírus que vai derrubar a gente. Tudo isso vai passar. Acho que é só esse recado mesmo para deixar para todos que vão assistir isso aqui. E que, precisando, estamos à disposição. Tanto de quem precisar, né, se alguém quiser conversar, tiver maiores dúvidas, eu estou à disposição. A Sibeli também. Então, deixamos aqui os nossos contatos e o nosso tempo à disposição de vocês. Podem contar com a gente, né? João, prazerzão em te conhecer. Também agradecer a AMP e a FURB por esse momento do Colab Talks. Desejar que todo mundo que está vendo a gente fique bem, fique saudável, né? E vai passar mais rápido se a gente ajudar, né? Fiquem todos bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.